Boa noite, boa tarde. Não sei se você já tomou seu café. E aí, Juvenil? Tudo bom com vocês? Pois é, começando mais um podcast, dessa vez mais do que quente, até porque a torcida do Bahia tá com a cabeça fervendo um pouquinho e a chapa do Bahia tá esquentando. Será realmente que o Bahia vai para pré-Libertadores? Estou aqui hoje com meu parceiro William, ele que entende tudo de futebol. Fala, galera. E você, Juvenil? Acha o que desse tricolor? Olha aí, daqui a pouquinho. E estamos aqui com dois convidados em especial. Nana, ela que conhece tudo do Bahia também. Não, até porque voz feminina também é importante. Você que acha que futebol só é para homem, tá enganado. Se apresente, Nana. Olá, galera, tudo bem? Muito prazer estar aqui na Vozes da Estação, no canal Chutaço, né? Pois é, Estação Chutaço. Estação Chutaço. Estou aqui pronta, preparada, esperando a pergunta de vocês, hein? Pois é, e o nosso querido, ele que faz um pouco de cada, é cantor, é intérprete. Nosso querido Ô Lorenzo, fala aí, papá, beleza? E aí, família, o Lorenzo tá na casa. Luciano, valeu pelo convite. Meu parceiro William aí também. Vamos fazer um bate-papo hoje, né? Hoje só tem Bahia, né? Então, vai ficar favorável, mas a gente vai falar um pouco do vice também, que sempre rola. Mas é isso aí, vamos, que vai ter muito assunto hoje. Pois é, até porque o grande Hulk, né, ele falou Vitorinha. Eu queria saber do torcedor do Vitória, eu sei que está aí acompanhando, né, o podcast diretamente do YouTube, se você concorda com o Hulk, se ele falou Vitorinha na questão carinhosa ou desfez do seu antigo clube. Mas para começar, eu gostaria que o Lourenço se apresentasse aqui, falasse um pouco sobre a vida dele, né? Um pouco sobre a trajetória dele como cantor. Ele que está lançando aí suas canções novas. E é um cara que, pela torcida do Bahia, é conhecido porque ele faz muitas paródias. É verdade. Fale um pouquinho aí. Papai. Assim, antes mesmo de eu ser conhecido com as paródias, eu tinha um canal no YouTube. Eu contava Não história. tem mais, não? Não, porque infelizmente o YouTube deletou meu canal em questão de dona direitos YouTube, pera autorais, aí, né, papai? Eu fazia história lá no canal, tinha um público legal. E aí depois que meu canal, né, foi deletado, aí veio essa ideia de fazer as paródias pro Bahia. Graças a Deus a galera abraçou, né? E por onde eu vou a galera me reconhece. Aí é o cara das paródias, é o cantor do Bahia. Então, além de ser cantor, eu também sou youtuber, também sou blogueiro, né? Faço o papel de um blogueiro também, né? Um digital influencer. E o que vier pra gente fazer, a gente tá fazendo aí, sem miséria. Pronto, como começou a sua trajetória? É óbvio que a torcida que tá em casa aí e a galera que, né, quer também entrar no meio artístico, digamos assim. Como foi que começou a sua trajetória? Conte aí pra galera. Eu tava assistindo um vídeo, eu vi um personagem assim, gostei, também quis fazer. Você fala com as histórias ou... Com as histórias de paródia e tal, assim. Eu lembro com as histórias, eu lembro que eu vi a história de Ronaldo Fenômeno e eu fiquei impactado, eu falei, pô, que massa, velho. E aí eu pensei assim, pô, aqui na Bahia não tem nenhum canal que conte a história dos artistas, né, de cantores, de celebridades, porque esse canal que eu vi era só de futebol. E eu falei, pô, vou fazer. Aí fiz o primeiro, fiz a história de Igor Canário, aí viralizou, bateu. Aí eu fiquei 4 anos e meio com o canal. Aí ele foi deletado final do ano passado. E aí foi que veio a vontade de fazer as paródias, né? Aí, um belo dia eu tava em casa, eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa. Tenho que me movimentar, não dá pra ficar parado. Tem que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ficar pensando, eu falei, pô, essa parada de Bahia e Vitória dá engajamento. Eu percebia que dava engajamento, eu falei, vou fazer uma paródia, que eu sei os macetes, vou fazer. Aí fiz a Pernabamba, né? Tu vai ficar de Pernabamba depois que o Bahia te pegar na granja. Ficar de Pernabamba. Aí, meu irmão, viralizou. Falei, pô, não acredito, vou fazer de novo. Aí eu fiz outra paródia, né? Que foi Você Que É Gol, né? Na granja tu deu sorte de vencer. Agora eu quero ver na Fonte Nova. A sua Pernabamba vai tremer quando o meu esquadrão tocar na bola. Você quer gol? Quero, então toma. Quer? Aí viralizou também e foi uma paródia atrás da outra. E graças a Deus até hoje a gente tá aí com as paródias. Pois é, e aí de lá pra cá você viu que aumentou a questão de visibilidade do Lorenzo como um cara das redes sociais.
também pelos torcedores do Bahia, que torcedor é sempre resenha, né? No estádio você chega, a torcida... é o cara que você acabou de falar nesse instante, é o cara da resenha e tal. Ou você ainda continua no anonimato, tá buscando ainda um crescimento, uma visibilidade e tal. Hoje eu posso dizer que eu tô mais conhecido com as paródias do que com o canal. Eu saio na rua, qualquer lugar que eu vou, hoje, graças a Deus, as pessoas me reconhecem. Às vezes eu nem acredito, né? Principalmente as crianças. Em qualquer lugar que eu vou, tem uma criança que me conhece. Eu fico, meu Deus, obrigado. Que massa, né, velho? Olha, tio do Bahia. Olha que eu tô do Bahia e tal. E hoje, assim, depois que eu comecei a fazer as paródias, meu engajamento aumentou, meu número de seguidores, graças a Deus, aumentaram, as minhas visualizações, tudo aumentaram. Graças a Deus. E aí, onde é que Nana entra na história? Eu quero que ela conte, nem você quer que ela conte. Aí sim. Ela, como empresária sua, a pessoa que tá, né, faz todo o seu staff ali, né? Eu gostaria que ela contasse como é que surgiu. Ó, se eu for contar detalhadamente aqui, a gente vai fazer o programa até 10 horas da noite. Mas, assim, eu comecei a acompanhar Lorenzo através do TikTok, através de minha filha, que era fã dele. Olha aí. É fã, né? Mais uma vez E eu tava em um né? processo um pouco depressivo, e ela ficava me mostrando os vídeos dele. Eu tinha sofrido um acidente e tal, ficava mostrando o vídeo, eu ficava, tá bom, tá. Só que aí as músicas passaram a me interessar, e eu resolvi baixar o TikTok no meu celular também. Rapidinho, como é o nome da sua menina? Maísa Gabriele. Pois é, você tem que agradecer muito a mais, até porque você viu o que ela falou aqui, né? Foi de muito ela insistir. Ela insistiu. Veja aqui. E aí ela acho que acabou dando um pouco mais atenção à filha. E foi onde conheceu o Lorenzo, eu tô enganado. Isso Mãe, mesmo. obrigado, viu, mãe? Gratidão. Aí depois disso que ela seguiu ele no Insta, ele colocou um vídeo de final do ano, né? Falando que as coisas iam melhorar, né? Aquela paródia se fez uma paródia que a gente não pode nem citar, né? Porque envolve política. Aí eu falei, eu vou seguir ele também no Instagram. Segui ele no Instagram. E no começo desse ano eu tava bem depressiva também. E aí, em um belo dia de domingo, eu acordei aquele domingo que eu ando de touca. Meus seguidores me conhecem de touca. Eu tô de touca no ônibus, eu tô de touca no mercado, só do cabelo só em ocasiões especiais como essa. Eu tava deitada na cama, ela, mãe, vamos fazer um vídeo? E o Bahia ia jogar com o Vitória, lá no Barradão. E aí eu disse, vamos fazer o vídeo, que foi o vídeo que estourou, né, para Lorenzo, a minha visão. Eu segui ele não tinha me enxergado ainda. Mas, rapaz, isso, hein? Porque eu tava num momento de ganhando muitos seguidores. Tava ganhando muitos seguidores. Aí não dá pra ver todo mundo. Era muita notificação. Aí eu resolvi fazer o vídeo. Quando eu fiz o vídeo com minha filha, que é o Sequergol, né? Eu peguei, por causa de uma galinha, gente. Hoje eu sou sócia, empresária, amiga e produtora de Lorenzo. Peguei uma galinha de pelúcia. Uns ovinhos da galinha mesmo lá. Ah, eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Eu vi esse vídeo. Estourou. Estourou demais. E aí eu fiz esse vídeo e aí ele repostou. Quando ele repostou, surtou. Eu, o cachorro, o papagaio, o periquito e minha filha. Ficamos extasiadas dentro de casa. Foi muito, assim, emocionante, porque ele deu uma atenção especial a gente. Eu falei pra ele o quanto minha filha era fã. Só não tinha contado a ele que eu tinha começado a sorrir através dos vídeos dele, né? E ele marcou para fazer uma surpresa para conhecer minha filha. Inclusive, foi aqui no shopping. Foi. E aí, conheceu minha filha. E nesse dia, a gente fez algumas coisas na rua, porque ele estava fazendo, trabalhando, né? Ele estava fazendo conteúdo com outras pessoas. E aí, chegando em casa, a gente começou a manter contato. Só que eu sou uma pessoa pirracenta. E quando eu fiz esse vídeo do zoando o Vitória, minha família, que é Vitória, começou a me tirar do grupo. Ou seja, você é a ovelha negra da família para eles. E os vizinhos também. O vizinho de cima é Vitória, o vizinho do lado é Vitória, do lado é Vitória, e meu vídeo explodiu muito, sabe? Então, assim, todo mundo falava, ih, a menina do vídeo, Ou seja, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Fale de mim. E hoje eu sou conhecida como o terror do Vitória. Ah, entendi. Ou seja, no seu bairro e para sua família, você é aquela que é vista como a diabinha. Porque eu grito, eu sou de torcer, eu sou de gritar. E se eu tiver em casa, eu fico tendo que me controlar, né? Porque tem idosos morando em cima de onde eu moro. Entendi. Se eu estiver na casa de minha mãe, não, eu só batendo no portão, pulando, gritando, fazendo tudo. Assim, resumindo a história, a gente começou a montar, né, conteúdos, ele me mandava ideias, eu fiz o aniversário do
Vice. Aí, esse vídeo aí foi que... Esse vídeo aí foi que ele Foi o divisor falou... de águas. Ele mandou pra mim e falou assim, olha, o Vitória tem mais de 2.000 dias sem vencer um jogo na 5 anos Série sem A. vencer um jogo na Série A. Aí eu falei, certo, segura um pouquinho aí que Foi eu daí vou que surgiu fazer a um paródia, vídeo. vai voltar pra Série Foi. B, pô. Aí ele pegou e me falou, tem uma paródia assim, assim, assim. Eu falei, me dê 10 minutos. Peguei, montei um cenário, botei uma chuquinha de cabelo, botei aquela camisa da Bahia, botei uma mesa, fiz o bolo, mamão com açúcar, coloquei milho de galinha, balões, fiz mesmo o aniversário do Vitória e o bolo do Vitória. Aí eu... Agora, Esse vídeo também estourou, viu? Esse Estourou. vídeo Vem cá, agora- rodou todos os grupos. depois dessa resenha toda, vocês não sofreram pelas redes sociais, né? Não sei também pessoalmente. Se você sofreu algum tipo de ameaça, vou pegar você falando mal do meu time e tal. Porque assim, eu lá na TV Aratu, quando participava no Campo do 4, eu quando terminava um programa, que às vezes estava saindo do programa, aí a galera me via na rua, não fico falando mal do meu Bahia não, eu digo, calma, rapaz, só um comentário, né? É mesmo, nada além. velho? Galera. Aí a galera que mora ali na região, né, na federação ali, eu saía, ô Lubleck, sou Lubleck, ele falando mal do meu baiano, eu digo, rapaz, relaxa e tal, tentava levar na esportiva, zoeira. mas É complicado. É complicado, nem todo mundo entende que é zoação, que é algo que vai ficar só na internet, tem gente que leva pro lado do Tem gente pessoal. que leva assim. pro coração. No meu caso, foi assim, eu não tinha muitos seguidores, né? Meus seguidores subiram muito com esses 2 vídeos. E assim, tiveram seguidores que chegaram a me ameaçar, né? Mas aí, eu sempre levando na brincadeira, eles acabaram me seguindo de Sim. volta e diziam assim, no próprio comentário, você é gente boa. Você é da resenha, eu vou te seguir porque você é gente boa. Só que aconteceu também de Uber, né? Lembra? 2 Uber. Chegou na minha porta pra me pegar com Maísa. O cara, quando ele... Eu desci, eu tava com a camisa do Bahia, a gente ia pra uma gravação. Aí, quando eu desci, que sim, ele olhou lembrei. pra mim, ele falou... Foi. Você é a menina do vídeo. Não pode cancelar. Pode cancelar. Eu disse, eu não vou cancelar. Porque você não vai me levar, moço? Que besteira é essa? É Aí brincadeira? ele, É eu vou brincadeira, cancelar. negócio E desse cara leva cancelou. pro pessoal, velho. Leva Pronto. mesmo. Foi o que eu consegui- acabei de falar, né? É. Às vezes as pessoas não sabem separar o que é rede social, o que é Isso. resenha. É a vida pra o que real, o né, que é velho? vida real, Um velho. transporte, Pô, nada a ver, né, velho? Mas só que eu sou expulsa de grupo de família também. Pronto. Entende? Vamos lá. Primeiro, você que tá em casa aí, que tá seguindo aí, tá assistindo, né? Sigam aí também, @Vozes da Estação, né? Que é todo esse estúdio aqui maravilhoso que vocês estão vendo, né? Faz parte do Vozes da Estação, que é onde você vê vários conteúdos, não só o canal Chutaço, tem outros conteúdos muito bacanas aí. E aí eu peço pra vocês, não só no Instagram, tem também no TikTok. Instagram tem também produção. Então sigam aí, galera. E aí, vamos lá agora, partir para um momento que a galera que tá em casa quer saber. Vamos falar de Bahia, vamos falar de Vitória também, mas como Bora. vocês estão aqui, vamos falar do Bahia. Vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para vocês, o placar do jogo de ontem, o que vocês acharam? Rapaz. Bahia 0, na verdade Corinthians 3, Bahia 0. Rapaz, todo mundo tava me perguntando a mesma coisa isso hoje. Qual foi de jogo ontem, Lorenzo? Eu só respondo uma coisa. Deprimente, foi vergonhoso, foi lamentável, né? Ver o Bahia jogar daquela forma. Porque a gente não tá... A gente, no primeiro turno, viu o Bahia de uma forma e no segundo turno tá vendo o Bahia jogar dessa forma. Pra gente, torcedor, é muito chato, né? Apesar da gente ter metido 5-1 no Corinthians lá, que eu lembro, o último jogo lá. Ano passado. Ano né? passado. E em uma outra realidade. É digamos outra assim. realidade. E aí, tomar 3 assim, com erros grotescos, com falhas. Você vê os jogadores, parece que não tá com muita vontade de jogar. Ontem eu fiz um comentário até com um amigo, torcedor do esporte. Fala, Bruno, eu sei que você tá assistindo aí, tá nos acompanhando. Que parecia que era o profissional jogando contra o Sub-15, cara. Que os jogadores do Bahia entravam na dividida, não ganhavam, armavam uma barreira de qualquer jeito. Foi um negócio estranho ontem, viu? Pô. Complicado. Tem alguma coisa pra falar? Rapaz, eu tomei um remédio para não passar mal, outro remédio que se eu passasse mal para eu não desmaiar, outro para que se eu desmaiasse eu conseguisse levantar, e que se eu conseguisse levantar eu não surtasse, porque E pra foi você não complicado. matar ninguém? E para não matar ninguém, ainda teve o outro remédio. quarto remédio. Foram 5 na verdade, Ixi. porque ainda precisei tomar mais um para conseguir dormir. E hoje poder levantar e encarar as pessoas na rua, né? Porque todo mundo fala, a menina do Bahia. Na frente da minha casa tem uma bandeira enorme do Bahia. Então eu já sou conhecida
conhecida no bairro como a menina do Bahia. Ou seja, Então, Rogério Ceni, Ceni toda tá a me culpa devendo. da mocinha aqui 5 não ter remédios. conseguido passar uma terça-feira bem, a culpa é sua. Sim. E dos jogadores E dos também. jogadores também. Rapaz, eu sou polêmico nessa questão. Eu discordo que a culpa de tudo, assim, das últimas derrotas do Bahia, do segundo turno inteiro do Bahia, seja de Rogério Ceni. É claro, a gente sabe que ele cometeu vários erros, e erros, assim, grotescos. Demora a mudar no ataque, mexer em algumas peças que a gente sabe que já estão saturadas. Mas o elenco que ele tem é esse aí, velho. Eu que sempre falo, elenco que tem jogador de qualidade duvidosa, pra não falar outras palavras aqui. Pé duro mesmo. Uma hora ele tem que entrar pra jogar, meu irmão. Uma hora, a gente depende desses caras. E quando eles entram, é isso aí. É isso. Quem assistiu o Bahia, né, da época de Evaristo de Macedo, vai entender o que eu tô falando. Evaristo de Macedo teve uma entrevista que ele né, deu, ele falou assim, rapaz, aquela vozinha dele, você olha pra trás, no banco de reserva, não vê um jogador de qualidade, vou ter que colocar o que tá aqui mesmo. Então, ou seja, é o que você tá falando. Muitas vezes o treinador olha pro banco de reserva, por exemplo, tem Gabriel Xavier. Gabriel Xavier não pode jogar, que o cara hoje é um dos melhores zagueiros do campeonato. Aí você olha o banco de reserva e vê... David Duarte. Vê... Cuesta tá numa fase ruim. Cuesta aqui numa fase ruim. Aí, rapaz, você fica... vou ter que usar um dos dois, então. Acaba usando, o cara entra, não mantém a mesma qualidade. É diferente, totalmente diferente. Ou seja, é realmente de doer. É de doer mesmo. Mas, em contrapartida... Sim. A galera veio no meu Instagram, no meu WhatsApp também, falou, rapaz, mas tem que dar graças a Deus que o campeonato tá acabando, velho. Porque se tivesse mais ou menos 5 rodadas aí, eu acho que o Bahia ia brigar pra não cair. Ia brigar Vocês pra não concordam? cair. Concordo plenamente. Com essas atuações aí, com certeza ia estar brigando pra não cair. Foi decepcionante mesmo, assim, eu concordo com o que o William falou em relação à culpa, não sei totalmente de Rogério Ceni, até porque ele deu uma mexida, né? Ele errou bastante, mas acredito que nessas últimas rodadas ele parece que depois de uma situação que aconteceu aqui em Salvador, que fizeram uma ameaça com ele, né? Eu acho que com certeza chegou ao conhecimento dele. Ele veio melhorando sim o elenco, porém o que acontece? Ele muda os jogadores na hora errada, ou muda o jogador errado. Então, eu acho que os jogadores estão ali naquela adrenalina, já conseguindo fazer a estratégia, no caso, a estratégia que já foi, né? Estabelecida montada. E tal. Aí, de repente, ele coloca uma pessoa nada a ver, precisando tirar um jogador que não está fazendo nada, ele tira um que está fazendo, ou um que pode ajudar, e vai e coloca e dá no que deu. E agora uma coisa negativa que eu vejo em Rogério Ceni é que muitas vezes teve vários jogos em que o Bahia precisou tomar 2 gols para ele mudava o time. Aí eu fico pensando, se ele mudou o time, por que não, depois que tomou os 2 gols, por que não mudou antes? Até porque ele não fez antes. Tomou alguns sinais antes, né? Às vezes leva a bola na trave, o goleiro faz 2 defesas, a zaga toma um apavoro para depois vir tomar o gol, né? E quer ver outra coisa também? Isso acabava, entre aspas, prejudicando o jogador que entrava. Por exemplo, vamos dar exemplo o Lúcio. O Lúcio é um jogador, todo mundo sabe que ele é um jogador bom, decisivo. Mas às vezes o cara, por exemplo, entra 34 minutos do segundo tempo. Aí ele entra pra resolver, não consegue, aí vai dizer que o cara é ruim. Entrou contra o Vasco, né? Ele até conseguiu fazer um gol, dar um ânimo no ataque. Mas não tô e tal, falando mas só dele, outros resolvido. jogadores também que entram, acaba se queimando, Assim, no jogo, analisando alguns jogos do Bahia, tenho percebido que, assim, Rogério Ceni, ele demorou um pouco de entender que tem jogos que realmente ele tem que mudar, né? Antes de, como ele falou aqui, já tem aquela previsão do que pode acontecer no jogo. O time está atacando mais o adversário. Vou já preparar uma mudança. Não deixar acontecer que em vários jogos vai tomar o gol para depois ele mudar. Mas o que o Rogério Ceni demorou muito de fazer foi ele entender que a formação do Bahia não necessariamente tinha que ser a mesma em todos os jogos. Quando ele tentou já mudar, já foi agora faltando o quê? 6 rodadas, 7 rodadas, então isso já foi tarde. Muito tarde. Tarde. E o que acontece? Aquelas gorduras que o Bahia conseguiu no primeiro turno foi queimando, queimando, ao ponto de o torcedor do Vitória entender que se ganhar as 2 partidas, né, a de hoje contra o Grêmio e a próxima contra o Flamengo, e o Bahia não ganhando
né, do Lanterna do Atlético de Goiás, o Vitória pode até passar o Bahia. Verdade. Ou seja, a que ponto o Bahia chegou? A que ponto, né, velho? Né, de um time que no O primeiro time que turno- ficou no segundo lugar, rapaz. Lutando contra a liderança. Lutando pra ser líder. É E brincadeira. com isso a gente Não. também tem que elogiar a campanha do segundo turno que o Vitória faz. Sim, É uma sim, campanha de sim, briga a ali. gente não verdade. pode nunca desfazer do adversário, não vai desfazer da boa fase do Vitória agora nesse segundo turno. Mas o que o torcedor leva em consideração e aí a própria imprensa, é que o Rogério Ceni tem em mãos um elenco que praticamente é um dos, acho que o sétimo mais caro do O campeonato. maior investimento nesse Maior ano, né? investimento. Aí eu te pergunto, vocês acham que se viesse um outro técnico nesse meio termo, se fosse o Bahia sem SAF, aquele Bahia que o torcedor gritava e pedia para trocar de treinador, se acontecesse isso, de trocar o treinador, você acha que o Bahia não poderia ter uma posição melhor com o elenco que está hoje? Rapaz, eu desconfio. Eu desconfio disso até porque, assim, primeiro que a gente entra num cenário que não teria tanto investimento, né? Seria uma receita bem menor, não teríamos alguns mas é isso que eu jogadores tô de falando, qualidade com e esse tal. elenco que tá aí, pô. Com esse elenco que tá aí. Eu acho que, assim, do jeito que a torcida grita e do jeito que as antigas diretorias, elas tomavam aquelas decisões, a gente ia voltar a ter Guto Ferreira no comando do Bahia, a gente ia voltar a ter outros treinadores que já passaram em algumas oportunidades e também não mostraram um repertório tão interessante. Assim, eu lembro de 2019, né? O Bahia fez uma boa campanha também no primeiro turno, salvo engano, em 2019. No segundo turno também esfarelou. É uma coisa que vai ali do tamanho do elenco e na qualidade do seu elenco. A gente já estava até conversando em off, né? Que o Campeonato Brasileiro, ele é de um primeiro turno. Você tem ali alguns times, por conta da janela do meio do ano, no segundo turno é um outro campeonato. A gente vê aí o campeonato do Inter, o campeonato do Corinthians, o campeonato de outros times que no segundo turno, o próprio Vitória, que contrataram bastante, reforçaram seu elenco, mudaram 6, 7 peças do time titular e fazem uma outra campanha. Eu acho que assim, o Grupo City ainda não entendeu que o Campeonato Brasileiro no primeiro turno é um, no segundo turno é outro. E que a janela do meio do ano acaba sendo a janela mais importante do campeonato. Justamente. Também tem a questão, mano, não sei se você vai concordar, não sei. Mas também tem aquela questão dos times que estão disputando outras competições, a partir do momento que eles Vão deixam saindo, né? ou são eliminados, a carga diminui. Eu acredito que isso também influencia para o time dar uma alavancada, né? Exatamente. Pô, o time está disputando um campeonato internacional, por exemplo, a Libertadores, sei lá, e foi eliminado, ele já fica Vai colocar as atenções todas para o brasileiro. já fica mais O próprio Mas Inter, analise- né? O próprio analise Inter que fez o- isso. O Inter tá lá em cima por conta disso. Foi eliminado cedo das competições, conseguiu dar arrancada no Mas Brasileiro. mas é um cima. time que ainda passou pelaquela situação lá do Não, sul. lá do da sul chuva. ainda, Ainda né? teve isso, né? Chuva, É, tem- e se você parar para analisar que se não fosse isso, poderia estar até realmente brigando diretamente pelo título. Exatamente. Mas o que leva em consideração agora também é o lance das verbas do meio do ano. Verdade. Nem todo time tem. O Bahia não, o Bahia tem essa condição de trazer jogadores. Só que foi por opção deles, não da diretoria, do próprio treinador, que disse que não, o time que tava aí era o que ia ficar até o final. Já os outros times, inclusive o próprio Corinthians, né, que ganhou do Bahia, ele deu uma melhorada no time, fez o up no time, um upgrade no time. Contratou Inclusive com dinheiro trouxe que não Garro, trouxe jogadores que realmente estão aí como titular e estão levando o Corinthians onde está hoje. Garro tá aí desde o início do ano. Que chegou foi Memphis, Isso, né? Memphis, isso, eu me atrapalhei. Trouxe o Memphis, trouxe outros jogadores também no meio do para ano. somar. Então, assim, o Bahia podia trazer, mas foi a opção de não trazer e continuar com o mesmo que está hoje até aí. Aí eu te pergunto, você acha que se o Bahia tivesse feito contratações pontuais que eram necessárias, principalmente eu penso assim, um atacante, centroavante lá dentro da área, um atacante matador, né? Porque hoje a gente diz, Everaldo o Everaldo é atacante, não joga dentro da área como a gente via o próprio o Negão, Estupian. A gente não via, não tem um jogador na característica dele hoje no elenco. Não tem. Verdade. Então, tipo assim, hoje faz falta. E hoje você vê, né? Ademir vai na linha de fundo, puxa pra perna direita, cruza na área, não acha ninguém. Não Nos tem últimos gol, 3 gol. jogos que Ademir jogou titular, ele foi pra linha de fundo 5 vezes, cruzou pra área e não achava ninguém. Pela falta dessa peça, né? Como foi Estupian no primeiro turno, que fez vários gols assim. E o que é que vocês acham disso aí? Você acha que esse centroavante a falta desse centroavante faz muita diferença no time do Bahia hoje? Com certeza, pra mim faz diferença. Algo que me deixou muito assustada mesmo. Eu não lembro que jogo foi, porque eu tomei o remédio exatamente pra esquecer desse jogo. Bahia. Eu estava na casa de Pelo amor de Lorenzo. Deus, viu? Eu estava na casa de Lorenzo e quando eu vi
o Bahia e o Vitória colado. Eu disse, meu Deus, que esse Super Bonde seja do... Foi porque o Vitória tava com um falso. jogo... Um jogo a menos. O Não, Bahia tava não. com o jogo a menos. Não, o Vitória tava jogando antes do Bahia, foi na outra rodada. Foi na última Foi isso na mesmo última que ganhando rodada. do Botafogo e Tava ganhando, colou. Eu disse, Jesus, que esse Super Bonde seja da Lapa. Ah, porque o Bahia que tava com jogo a menos, pô. O Bahia tava com jogo a menos. Por isso que exatamente. colou. Aí ele ganhou colou. do... Aí não, virou o jogo. Aí eu falei, meu Deus, eu tava lá em sua Na casa. verdade, todos os dois empataram. Aí eu disse, Jesus, Empatou, que descole, que essa cola seja lá dos camelões da Lapa. Aí a cola foi do camelô da Lapa. Se fosse Tec Bonde, a gente tava ferrado, porque o Vitória, ele... Ou seja, galera, não que a cola da Lapa seja ruim, Não ela que a cola seja cola. ruim, é porque não ia conseguir Ela colar cola, mas não tanto. tem tanta resistência como Porque tem eu as colei outras. minha Havaiana que quebrou, inclusive lá nesse dia do jogo, e tá boa até hoje, tá? Então, assim, eu disse, meu Deus, se assim for aquela cola boa, o Vitória vai passar o Bahia. E eu digo, eu como torcedora do Bahia, fanática, daquela que grita mesmo, que berra, que discute, e que... Tá, eu sou Bahia mesmo, meu sangue é azul, vermelho e branco. Eu digo a vocês que hoje eu enxergo o Vitória jogando melhor que o Bahia. Porque Na o verdade, Vitória... o Brasil enxerga. O Vitória, ele tá entrando em campo, gente. Ele tá entrando em campo com os olhos vendados. Eles não estão preocupados com Quem é o qual adversário? rival, qual é o adversário. Eles ontem pegaram, hoje, ou melhor, hoje eles vão pegar o Grêmio. Vocês vão ver, eu tô aqui já... O secador, então o secador aí? Não, o secador tá lá em casa, e é da entendi. Gama, mas não tá adiantando. Não tá Eu adiantando. liguei 2 secadores. O Taif? É Taif ou Taif? Não. Não sei, mandar um secador pra Gama. menina. Qual é melhor? Gama. Gama Tá, é melhor. então tá na voltagem ruim. Eu liguei 2 secadores no último jogo. Um para o próprio pro Cruzeiro, né? E um pro Vitória. Hoje o secador tá ligado novamente pro Adiantou. Cruzeiro, né? Tá ligado novamente. Só que assim, se a gente for olhar pelo lado técnico, realmente, eu acho que o Bahia não adianta mudar técnico, não adianta colocar ninguém, porque o Bahia mesmo, o próprio time, tem que se conscientizar. É o que eu falo. O cara errou em uma cobrança de pênalti. Ele é cobrador de pênalti. Vai colocar ele para treinar 20 vezes até ele acertar. Para quando ele for para a cobrança, ele fazer Exatamente. bonito. Interessante isso que você falou, até porque é o que eu falo sempre. Eu falei com você mais cedo. Todo desejo, né, traz consigo uma maldição. Né? O torcedor do Bahia, ele ficou com aquela pedindo naquela teimosia, né, insistência, digamos assim, para que trocasse o goleiro pelo fato do Marcos Felipe ter dado aquela falha contra o São Paulo, né, que foi o divisor de águas para a carreira dele até então no Bahia. E aí ele cometeu aquela falha, o torcedor pediu, o Rogério Ceni foi e botou Adriel. Adriel, no primeiro jogo, né, já como titular, já cometeu algumas falhas. É o lance que você falou, já deu indícios de que ia falhar. Com certeza, né? E aí, continuou, né, o torcedor insistindo, não, deixa como tá, e manteve Adriel. E aí veio o jogo do Corinthians, e aí o cara virou meme. Virou meme até o segundo gol, se não me engano, que foi aquele gol que ele fez, o gol de Yuri Alberto, que ele foi cobrir o gol, tava já cobrindo a linha de fundo. Ele tava cobrindo a linha de O fundo. escanteio. Ele evitou o cruzamento e tomou o gol. Eu não entendi nada até hoje. Eu não achei- entendo. Ele achei tava muito- procurando passarinho ontem, assim. Eu achei muito preocupante essa proeza que ele fez, porque para um goleiro não ter noção de espaço do seu Espaço onde é gol, que mano. tá, mano. Eu acho que qualquer goleiro, pode Até ser da eu. base, pode ser até goleiro dos baba que eu pego aí da vida, tem noção do espaço e ele não conseguiu ter noção ali, foi ruim pra ele. E assim, eu também acho que ele falhou na montagem da barreira, porque aquela barreira de tão perto, assim, conhecendo o Memphis, assim, um jogador internacional, assim, todo mundo Sim, conhece o um gol cara de que falta, tá né? Eu forte, também assim, achei, velho. Ele armou Botou a barreira quantos com ba- dois botou jogadores, dois só, né, velho? jogadores, a barreira Como é que abriu pode, também, velho? mas ele tomou o gol numa bola que foi na direção dele também. Vem cá, ele achou que a bola tava quase no meio de campo, foi? A falta foi ali, pô, pertinho da área, pô. O cara botou Perto só da dois. Só dois jogadores na barreira, pô. É assim, quando eu vi os lances depois da partida, analisando depois com calma, aí eu pensei, cara, como é que Rogério Ceni foi um dos melhores goleiros, né, do mundo, né? Referência, né? Referência, para mim um dos melhores do Brasil, né, quando ele atuava, foi considerado muitas vezes o melhor. Ele como treinador não conseguiu colocar no gol do time dele
um cara, pelo menos ao nível dele, pô. Um cara que agarrasse. Assim, depende da diretoria de futebol, né, velho? Não, mas assim, ele é o pode direcionar. técnico. Mas ele pode direcionar, velho. Eu quero tal jogador, tente contratar, como tá acontecendo agora. Tô Você tentando falou trazer o uma coisa goleiro do certa aí, Atlético. Tipo assim, eu posso fazer até uma analogia do referente que você falou aí, que é o seguinte. Vamos supor que você vai numa nutricionista. Você tá buscando uma saúde, tá, ficar magrinho, emagrecer e tal, e chega lá, ela é gordona. E chega lá, a nutricionista é gordona. Você não Nada vai confiar, contra, né, velho? nada contra. Mas você vai ficar assim, pô, velho, ela é nutricionista, mas ela é... A mesma coisa, Rogério, pô, ele é goleiro. Eu acho que a primeira coisa é que quando ele chegou no Bahia, ele fala assim, o meu goleiro tem que ser o goleiro, entendeu? E não rolou. Aí ainda, quando substituiu, ainda colocou Ariel, né? Adriel, que não... Adriel. Ele fez a escolha errada, com certeza. Errado. Não, e assim é o que eu tava falando. O elenco que tem jogador de qualidade duvidosa, uma hora ele vai ter que jogar. Se você tem um goleiro reserva que não te inspira a mínima confiança, quando o seu titular se contundir, falhar, Já assim, coloca Marcos qualquer Felipe um. falhou, mas se ele tivesse se lesionado, ele nem ia ter que entrar de qualquer forma, Como aconteceu, sabe? né? Mas Ele se sim, lesionou, né? temos o Como outro aconteceu goleiro, na pô. Copa América. Temos outro goleiro. Temos outro goleiro, Temos ok. outro- Como aconteceu na Copa América, que Arias foi convocado e Gilberto cansou no segundo tempo, a gente não teve que ver Cicinho novamente jogando. Então, são essas coisas assim. É a montagem do elenco. A culpa do esfarelamento do Bahia no segundo turno é da diretoria de futebol. Mas entenda, olha o que eu falei. A partir do momento que você é aquele cara que tá treinando, eu acredito que todo treinador, em qualquer clube, ele vai ter o seu aval de contratação. Sim. Ele vai ter a carta branca de contratação. Ó, velho, você pode... Inclusive agora, Bahia, pô, com o SAF. Ó, Rogério, diga aí jogadores que você gostaria de trazer. Eu começaria pelo goleiro, pai. Pô. É. Até porque pra trazer como referência com ele. você. A como imagem goleiro, dele, pô, porra. sustentar a imagem dele, pô, Justamente. entendeu? Aí não manteve... Marcos Felipe, né? Não, outro goleiro barbudão. Danilo. Danilo que tá aí desde da Série B. Trouxe Marcos Felipe. E aí foi atrás de Adriel. Que aí a dúvida foi a diretoria ou foi o Rogério foi a Ceni? diretoria. É. E Sacou? agora? Aí também você pensa, como a SAF do Bahia, o Grupo City, trabalha com a questão de você revela jogadores, trazer jogadores jovens para poder depois ser comercializado, Desenvolver, né? pode ter sido também o lance da diretoria ter trazido o jogador. Sacou? Mas eu, como treinador, eu diria, velho, eu quero um goleiro à minha altura. Não é à toa que tá indo agora atrás de Everton, pô. Everson. Everton. Do Atlético Mineiro, Do Atlético Mineiro. Aí por aí você tira. Eles estão tentando agora reparar um erro que foi feito desde o início. E como a gente estava conversando mais cedo. O Bahia agora vai tentar fazer... O ano passado teve o erro de ter trazido só jovens. Falhou, quase cai. Esse ano já trouxe jogadores com mais experiência, mais cascudo e tal. E aí já se manteve, né, Uma na primeira intermediária divisão, ali. ali entre os 10, que foi a meta, entre os 10. Só que para o ano que vem, irmão, não dá mais. O torcedor já não quer mais isso. É. Já tá cansado. Porque foi né? vendido pro Um torcedor projeto do Bahia um grandioso, né? projeto grandioso. Para você viver hoje o Bahia que tá sendo praticamente comédia, tá tomando porrada de todo mundo, pô. Aí eu falo, se o Bahia é agora, a gente no tomar um mínimo pau, vai pô. tomar uma cacetada. A parceiro. impressão que fica é que a meta do time Foi batido. era ficar entre os Mas essa foi a décimos. meta mesmo do Bahia, entre os 10. Aí, tipo Entre assim, os aí, 10. aí bateu a meta e... E aí não Acabou, começa a já subir foi. mais. De mão, e aí vamos disputar o campeonato agora. É brincadeira, só cumprindo mano. tabela. Aí eu digo, tabela. será que eles não querem que isso reflita na gente? Será que eles pensam assim, vamos fazer isso? E o torcedor tem que aceitar, tem que entender. Não, pô, aí fica Rapaz, complicado, esse mano. é o grande risco, né? Teve até uma polêmica no último podcast aqui em relação à SAF, né? E isso vai sempre gerar polêmica. Quando você pega uma SAF do tamanho do Grupo City, né? Do planejamento que tem e tal, não sei o quê. Eles Expectativa é alta. projetam a longo prazo. Eles não sim, projetam sim. a curto prazo. Como a torcida do Bahia no passado queria que o clube estivesse brigando pelo que tá brigando nesse ano. Entendeu? Se ano passado, que foi a briga contra o rebaixamento, tivesse acontecendo o que está acontecendo esse ano, eu garanto a vocês que a torcida do Bahia estaria satisfeita. Porque seria um ano sem sustos, na primeira página da tabela. Justamente. Mas por conta da frustração do ano passado, aí para esse ano se cria uma expectativa ainda maior. Por conta das primeiras contratações e tudo Você mais. falou tudo aí. Mas tem um detalhe também, essa expectativa ela cresceu muito por causa das atuações do Bahia no começo, pô. Isso. O time ficou em Mas segundo aí é lugar, que tá, ficou entre os parceiro. 4 lá um tempão, Aí entendeu? é que tá.
o torcedor, ele se ilude muito fácil. O torcedor principalmente do Bahia, né? É tanto que tem muitos memes aí, quando o Bahia ganha, tudo ela nessa zorra da torcida do Bahia. Por quê? Porque o torcedor do Bahia tudo é festa, sacou? Se empolgou muito fácil. Inclusive tem o Sacaninha que faz a TV Bahia, do Bahia, ele virou meme porque o Bahia, quando nas primeiras rodadas que o Bahia ficou ali entre os 4 primeiros, ele... Estamos brigando agora pelo 3º título. Aí virou meme, porque assim... Até eu falei isso, mano. Oxe, é maluca. Os vídeos eu postava rumo à 3ª estrela, mano. Mas tava empolgante demais, mano. Velho, aquele começo ali fez a grande maioria do torcedor acreditar assim, porque o time tava bem, pô. Tava jogando bem, mas aí... Aí fica a pergunta, desaprendeu a jogar? Vai entender o que aconteceu. Desaprendeu a jogar, não desaprende. Parece que como assim, foi uma zica. Pisaram em alguma coisa estranha pelo caminho. Não sei. O Bahia, né, de agosto até hoje, mês de dezembro, o Bahia só ganhou 3 partidas. Ou seja, se essas 3 partidas que o Bahia ganhou fosse para poder fazer valer o campeonato, o Bahia tava frito, até porque justamente as gorduras que o Bahia fez realmente no primeiro turno foi que salvou o Bahia. Se eu não me engano, são 17 pontos no segundo turno inteiro. Isso. Ou seja, de 10 partidas que o Bahia perdeu 6, empatou 2 e ganhou 2. Porque acho que essa que o Bahia ganhou em agosto faz parte das 3. Sim. Ou seja, de lá pra cá só teve mais duas vitórias. Né? A de ou 2 triunfos, como o torcedor fala. A gente foi pro Bavi, não foi? Foi em agosto, Dia dos Pais, inclusive. Aí, foi uma surpresa pra mim, pra ele mesmo. A gente ficou maluco lá, a gente gritando, ficou alucinado, a gente tava junto. Jogou no chão. Eu quase caio. Assim, porque como eu falei, né? Eu sou muito fanática, mas assim, eu tô tendo uma visão que o Bahia de agosto. Meu Bahia morreu em agosto. Ele só tá existindo. Tá em coma, né? Tá em coma. Ele tá vegetando, né? Pra esperar... não sei o que o Bahia está esperando desse último momento. Não, acho que o último momento pro Bahia, principalmente pros jogadores, que já foi. Vai tentar fazer agora o que puder no último jogo. O que der, pra mim, o mais triste é porque pra eles, na minha visão de torcedora, as pessoas falam assim, seu Bahia... Cadê seu Bahia? A gente fica sem poder, sem ter uma resposta. Porque eu debato. Eu sou, tipo, meu Bahia perdeu, certo. E vocês que passaram o ano todo brigando pra não cair. Então, aquela coisa assim, sabe? Mas hoje em dia eu não tenho o que falar. Até umas falas de Ciro no último podcast aqui, né? Ele falou assim, rapaz, pra mim, o campeonato de pontos corridos é o campeonato inteiro. Se o time brigou o tempo inteiro na primeira página da tabela, então quer dizer que o time teve um ano bom. Se o time brigou o ano inteiro pela parte final da tabela, o time teve um ano ruim. Assim, é um complemento, né? Há umas suas contraversões. Olha agora o momento do Corinthians, por exemplo, que passou o Bahia, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, todo mundo, né? Assim, o final de campeonato, como diz Pepe Guardiola, segundo o Ferran Soriano, né? Cadu Santoro, que tem um trabalho parecido com o de Rogério Ceni. A comparação mais injusta que eu já vi, velho. Esse cara tava com a cabeça pra falar meu isso. Deus. Quando eu vi ele falando isso, mano, acho que não só eu, como toda a nação tricolor. Não, ele falava, todo mundo no Brasil, Inglaterra, Espanha, Alemanha, qualquer lugar que já viu o trabalho de Pepe Guardiola. Vai lá, como é que não entendi? Aí fica achando, passando a cara que a gente é otário, que é besta falar um negócio daquele, mano. Melhor ficar calado. Agora tem outra coisa também. O que fez também a torcida do Bahia estar chateada hoje é que o Bahia não conseguiu nenhum título, né? Nenhum baiano, nenhum Nordeste. O Vitória conseguiu, né? Ainda foi em cima da gente. Foi. Então, o mínimo que a gente estava querendo era alguma coisa para se alegrar no ano, pô. Entendeu? A Libertadores a gente tá aí tentando, tá quase perdendo. É a Libertadores que tá tentando o Bahia. Na verdade, e o Bahia tá correndo. Não é Libertadores, não. Brincadeira. Era G7, o Bahia ficou em sétimo ali um tempão, sétimo. Quando viu já que não dava mais pra ficar no G4, ficou em sétimo um tempão. Quando virou G7, de fato, ele foi pra oitavo. Foi pra oitavo. É G8 agora. Aí virou G8. Ele quer pra nós. Ele quer sair, parceiro. Então tá Brincadeira, difícil velho. mesmo, né? Tá difícil. E engraçado que
Você já reparou que tudo fica propício pro Bahia? Tudo conspira pro bem. Tudo pro bem. Dos times que estão brigando lá em cima, é o único que vai pegar 2 rebaixados. Os únicos 2 rebaixados antes da hora. Antes da última brincadeira, rodada. tá vendo? O único que pegou Cuiabá É e Atlético brincadeira. Goianiense nas últimas rodadas é o Bahia. É o Bahia. É o, Quem vai assim, pegar a a pedreira é o pseudo, Vitória, né? né? A pseudo tabela mais fácil, né? Ao Assim, contrário do Vitória, vai pegar Na verdade, o Flamengo, Vitória vai pegar o Flamengo. Vai pegar o Já, é o Flamengo Flamengo em no festa. último jogo. O em Flamengo vai estar em festa. festa porque Gabigol já tá se despedindo, aquela coisa toda. Pode se jogar chopp. Na festa, né? Água no chopp do Flamengo. É, pode ser. Ou o Flamengo já não briga mais por nada, né? Já não briga mais pelo título, já tá com a vaga Tem aquela- garantida. Pode jogar pelo fato de ser o jogo festivo, tentar ganhar, não querer perder. É. Mas o Vitória vai com gosto de gás. Vai mesmo. Vai depender muito de hoje. Se o Vitória ganhar hoje do Grêmio, o jogo do Flamengo vai virar Amanhã eu não saio a na decisão pro Vitória. E aí o torcedor do Bahia, meu irmão, vai ter que ganhar que nem aquele jogo o Bahia faz. Nem que saiba aos 51, 50 minutos o Bahia vai ter que fazer o gol. Porque senão o Vitória passa o Bahia e aí a gozação vai ser Vai ser- maior. Vai ser maior. Aí eu vou Todo ter que o tomar investimento mais- do vou ter que Bahia tomar vai 10 ser colocado Vai em comprimidos. ser guerra. zoação. Então a única coisa que eu peço, Por favor, pelo né? amor de Deus, já que a gente não teve nenhum Olha título... pra 3 ali, vai. Já que a gente não tem nenhum título Ai, esse meu ano, Deus, não ganha. conseguimos nada. Pô, não vai deixar o vice passar a gente, não. Pô, pelo amor de Deus, não pode, né, velho? Na moral. Agora, assim, desse tempo pra cá que o Vitória melhorou realmente. O Vitória melhorou antes. A gente tem que dar a mão Tem que ser palmatória. realista, Tem que né? ser realista. Tem Pô. que A dar gente uma zoa, a gente faz as palmatória. gastações, mas a gente tem a gente é Tem que realista. entender que o Vitória, né, o Carpini chegou e realmente mudou a cara do Vitória. É o que eu disse no outro podcast tava aqui o menino do canal do Leão Alex e falei também a Ciro. Olha só, o Vitória foi do inferno ao céu a partir do momento quando o Carpini chegou e fez aquela divisão assim, ó, a partir de, ó, velho. E ele deu entrevista, ele falou que o Vitória era para ter feito isso e queria fazer isso, mas faltava uma pessoa de coragem para fazer. O quê? Tirar os jogadores que não estavam rendendo no time e aqueles jogadores que estavam atrapalhando o andamento. Bom ambiente, né? O ambiente. Gostoso. Tirou Rodrigo Andrade, tirou Castilho, Dudu, não foi? Zeca também, Zeca né? também. Não, mas Zeca já tinha ido embora. Já tinha ido embora? Já tinha ido embora. Que foi o lance que rolou, a torcida pegou no pé dele, ele pegou, desistiu, foi embora. Eu fiz até, inclusive você foi no canal Chutaço, tem um vídeo que eu fiz aqui na Estação da Lapa, a resenha. Na hora que ele pediu pra ir embora, eu tava gravando aqui. E aí mostrei, o torcedor não entendeu nada. Enfim, quando o Carpini fez essa decisão de tirar, foi pra mim ali uma atitude que o Vitória realmente sabe? Fez assim, a partir de agora o Vitória é outro, vai respirar outro ambiente. E dali em diante, realmente, ainda teve Pastor. Ainda tem o Pastor. Não, Foi- e assim, alguns torcedores do Vitória não gostavam muito não, viu? Inclusive o meu cunhado, né, Vinícius Borges, Vini Borges, segue ele aí no Instagram também, faz conteúdo do Vitória. Ele reclamava muito quando o Carpini tirava alguns jogadores, que assim, a torcida do Vitória criou memória afetiva com aqueles jogadores que ganharam a Série B, e é indiscutível, quando seu time ganha um título, você cria uma memória com aqueles jogadores, né? Você quer que aqueles jogadores permaneçam, eles viram ídolos da torcida. E aí, quando tirava um jogador, quando o outro saía, que eram considerados bons jogadores daquele time, tinham torcedores que reclamavam. E assim, o que o Carpini fez com o Vitória é inexplicável, meu irmão. Que a transformação que ele fez é sensacional. E outra, é um treinador que é inteligente. Todo jogo ele não mantém a mesma formação. Sempre ele tá mudando. Ele já se- Ele vai de né? acordo ao adversário. Ele estuda o adversário. Por exemplo, se o último jogo no Barradão, o Vitória meteu, foi 3 zagueiros. A galera não entendeu nada. Pô, velho, 3 zagueiros jogando dentro de casa. A galera não entendeu, mas a formação... Nem sempre 3 zagueiros é defensivo, né, irmão? Justamente. Não quer dizer que você joga com 3 zagueiros que você vai jogar defensivo. Pode jogar com líbero. Exatamente. E Soltar os pontas. laterais, né? Entendeu? E dar liberdade pro meio de campo. Entendi. Acho que Então- foi que nem o Bahia fez com a Acevedo. A Acevedo tava jogando recuado o último jogo. Como terceiro zagueiro, Não para poder tava? espelhar. E os laterais estavam Subindo. subindo mais. Mas é uma coisa também que você falou que não aconteceu muito com o Rogério, né? Com o Bahia, né? Porque
teve uma fase, meu irmão, que todo jogo era a mesma escalação. Não precisava nem você pegar Não, a escalação. é, Você não já sabia. precisava. Quem era, No mano, aquilo ali me aplicativo a gente matava nem de olhava raiva, mais, velho. né? Aí agora você vê quando mudou, fez aquela mudança contra o Palmeiras, não foi? Que fez aquela Foi a mudança primeira radical. que ele colocou Foi a de primeira Foi verdade, outro eu time, lembro não parecia sim. outro time. O time tava leve, jogando, Leve. comandou o jogo. Aí pecou, né? Como sempre, não soube fazer os gols. Inclusive, O Palmeiras foi lá e fez. os 2 últimos jogos do Bahia, tirando óbvio do Cuiabá, que a galera esperava que justamente nessa reta final, o jogo do Palmeiras, apesar de o Bahia ter perdido, mas o Bahia jogou Mas animou, eu muito fiquei empolgado, ofensivo, velho. Eu o Bahia fiquei apertou- empolgado, O Bahia velho. apertou o Palmeiras de uma forma Você é que- maluco? assim, O Palmeiras tem não coisas- jogou, velho. Tem coisa que só acontece com o Bahia. Se você perceber, o Bahia talvez seja o time do Campeonato Brasileiro que mais tomou gol de falta. Verdade. Tomou gol de falta contra o Atlético Mineiro, tomou gol de falta, salvo engano, contra o Criciúma no primeiro turno. Tomou gol de Flamengo também, falta não? contra o... Não, de Não, falta de falta direta. não, de Contra o falta não. Palmeiras, contra o Corinthians, o Bahia tomou um monte de gol de falta o campeonato inteiro, velho. E aí falta no jogo principalmente o jogo do Palmeiras, o que faltou aos jogadores. Malandragem também, né? Malandragem. Malandragem. É o que a gente Viu o não cara vê, mexendo não a vê, bola, velho. desmonta a barreira, vai Não, pra a gente cima. não vê isso, pô. E Aí vai. você olha o time Ali do foi Vitória, foda. os caras são malandros. Malandro. Os caras são, sabe, velho, raçudo. Bahia é um pouco inocente, briga por velho. tudo. Pô, velho, parece que quando veio a SAF, o time do Bahia virou aquele time de, sabe, velho, de Mauricinho, que, pô... os caras- Time que não sabe tá procurar jogando bola, de não sabe futebol. procurar o Vitória é confusão. um time de favela. Time Inclusive, society. inclusive uma discussão que rola muito da torcida. Ah, a torcida do Bahia é aquela torcida playground. A torcida do Vitória é a torcida da favela, É. que grita, vai Fala pra mesmo. cima. Inclusive, eu vi ontem nas redes sociais, a torcida do... Ontem, foi ontem, meu Deus. Acho que foi ontem. A torcida do Vitória tava lá, imbatível, e subindo o São Caetano. Porque tem essa rivalidade, né? As Sim. torcidas. Principalmente ali a região Largo do Tanque e São Caetano, que tem a torcida do Imbatíveis, que tem a Imbatíveis, isso. Vitória ali naquela região. E aí eu fiquei preocupado, por quê? Porque os caras estão brigando em dia que não é nem clássico. Tipo, antigamente Tem nada a a gente... ver, né? Óbvio Aí é que eu não tô preocupante. aqui sendo favorável aos conflitos, né? Ao embate dos torcedores. Mas a gente via muito isso em época de Bavi, mas os caras agora estão brigando qualquer hora, qualquer dia. momento. E aí isso pra mim é triste, Aí é porque tenso. acaba sujando a imagem tanto do Bahia quanto do Vitória e do futebol, né? Futebol baiano. Né? E aí eu queria saber de vocês, ano que vem, 5 times do Nordeste no Brasileirão e também na Copa do Nordeste, que vai ser quente. A Copa do Nordeste ano que vem vai ser quente, 5 times da primeira divisão e vai ser daquele jeito. Vai. São times, né? Times com mais investimento por estar na primeira divisão. Eu torci muito, vou falar a vocês, torci muito pro Ceará subir, pro Sport subir, porque valoriza o futebol nordestino, melhora a logística dos times daqui, porque a gente acaba esquecendo, nós não queremos os nossos rivais na primeira divisão e tal. Aquela picuinha de torcida, né? Que é natural. Mas quando você percebe que você viaja menos para São Paulo, viaja menos para o Rio Grande do Sul, viaja menos... São menores distâncias, vão ter semanas, né? Que a gente vai jogar contra o Fortaleza, depois vai jogar contra o Sport, depois tem outro jogo em casa, tanto Vitória quanto Bahia. Isso melhora, dá mais descanso para os jogadores, certeza. dá mais tempo de treinar. E além de fortalecer a nossa própria Copa do Nordeste, a visibilidade da mídia pro futebol nordestino, melhora a questão de dinheiro também, os valores que são pagos e tudo mais. Eu acho que tudo isso influencia. É por isso que eu torço pro bem do futebol baiano, pro bem do futebol nordestino, e assim fortalece, né, todos os clubes da nossa região. Eu acho que é muito importante. Quero ver sua Verdade. opinião e a sua também depois. Banana, fala. Você tá doida pra falar aí. Eu só espero que eu não precise tomar 10 remédios ano que vem, porque, sincero e honestamente, eu sei que não temos mais nada, né, do que fazer. Estamos na pré-Libertadores. Isso, Olha para aí. mim, não é o suficiente. Porque como Você torcedora... crava o Bahia Você na crava o Bahia na Libertadores? Eu cravo porque a gente precisa confiar. Mas eu vou dizer uma coisa que pode até surpreender tanto os seguidores como as pessoas que convivem comigo. Eu preferia que o Vitória, hoje, com o time que estivesse na pré-Libertadores do que o Bahia. Porque o Bahia precisa de um castigo. O Bahia, ele tem uma torcida fiel. Nós, mesmo a gente todas essas decepções que a gente tem, né, com os torcedores, com o técnico, com os jogadores em si,
A gente todo jogo tá lá. A Fonte Nova vai estar chovendo como for. Todos os jogos estão lá. Tem pessoas que quando o Bahia vai jogar fora, se deslocam daqui de Salvador para ir assistir, né? E vamos dizer que em relação financeira, né? Situação financeira, eu entro na Fonte Nova, nós já vimos o local City, né? Lá dentro da arena. Então, assim, se for comparar o Bahia com o Vitória, realmente o Bahia era, pela questão financeira, para estar realmente lá em cima. Anos-luz, entende? Então, assim, eu fico muito triste em não ter uma resposta para dar em relação ao que eu penso sobre o Bahia no ano que vem. A expectativa, A expectativa. Eu não tenho mais nenhuma, porque você viveu ano passado a fase do Bahia brigando para não cair, rezando para um time ganhar, para o Bahia ficar. Esse ano você já viveu aquela expectativa de o Bahia ser campeão, que o torcedor não veio para cá me dizer que não, mas ficou com o coração alegre. Esse ano chegou o tri, porque justamente pela fase do Bahia estava bem, iniciou bem, contratações. A própria mídia também falava. Pô. Mas a mídia vai de acordo com aquilo que o torcedor... Não, a mídia nacional. Sim, mas é isso. Tá fazendo em campo, né? Aquilo que eu tô falando isso porque com propriedade, né? Porque vocês estão ligados que eu trabalho na mídia. Sim. Digamos assim. Então a mídia dá aquilo que a gente pede. Se o torcedor tá dizendo que tá bem, tá bem, velho. A mídia vai vender que tá bem, nunca vai vender que tá mal. Sim. Fora engano alguns críticos que realmente vai de encontro mais rapidinho que a gente tá falando. Mas não tem como dizer que tá bom se tivesse em décimo, se tivesse em 10º. Entendeu o que eu tô falando? Que eu tô dizendo quarto, que é a né? mídia que vende aquilo que não, é isso que eu tô falando. Mas o Bahia, independente do que a mídia falasse ou não, o torcedor tava vendo ali. Se a gente tava em segundo, qualquer mídia de qualquer mundo vai... De qualquer lugar do mundo vai imaginar. Em segundo lugar, você... Entendeu? Digamos assim, segundo lugar na quinta rodada. Não significa muita coisa, né? Não significa muita coisa. Mas não foi só... Foi a 13ª, a 14ª, mas se ficou a quarto ali rodada. nas outras rodadas, ficou ali quarto, terceiro, quinto e tal. Sexto. Ficou um bom tempo ali naquela parte de cima e a diferença era tipo 1, 2, 3 pontos dos primeiros. Às vezes era entendeu? saldo de gols. Às vezes era saldo de gols. Mas me responda agora. A Minha pergunta que eu fiz. expectativa. A expectativa para o ano que vem, o Bahia e mais os outros 4 nordestinos no campeonato. Você acha que o Bahia ficaria na frente dos outros 4? Ficaria igual ali com o Bahia e Fortaleza? Porque o Fortaleza, desde quando houve investimento, ficou bem. E depois eu quero uma resposta sua sobre essa questão do Fortaleza. Rapaz. Mas deixa ele falar. Assim, como eu comentei aqui, né? Agora há pouco, parece que o Bahia tinha uma meta de ficar ali entre os 10, né? Os décimos ali, né? Eu acho que se ano que vem eles tiverem o mesmo pensamento, a minha expectativa está muito baixa. E outra, será que vai ter trocas de jogadores? Será que vai vir peças boas? Será que vai continuar os mesmos jogadores? Será que a escalação vai ser outra? O treinador vai ser o mesmo? Provavelmente, pelo que a gente está vendo, vai continuar sendo, né? Vai continuar sendo. Mas aí, a minha expectativa vai ser baseada no como é que vai começar a temporada, no que é que eles vão fazer, os jogadores... O que o próprio jogadores, o clube vai almejar. Agora, se você me perguntar assim, Arthur, qual a sua expectativa pro Bahia ano que vem, com o mesmo elenco, com o mesmo técnico? Aí é fácil, pô, vai dizer, vai cair. Vai cair. Pronto. Isso é verdade. Agora, antes de te fazer a pergunta, eu gostaria que o torcedor que tá ligado, né? Vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão responder. O primeiro que eu responder... Tá aqui a premiação. Olha só aí que coisa. Eu posso responder? A gente tava aqui olhando, galera, querendo degustar, apesar de ter esse aqui. Tá lacrado. Mas esse daqui a gente deixou em especial para você que tá torcedor, tá lacradinho aqui, né? Vocês vai ganhar como prêmio a pergunta que eu vou fazer agora. Eu vou até Atenção, responder, tá? Eu posso participar? Qual o placar, apesar de não ser do jogo do Bahia? Qual vai ser o placar do jogo Vitória e Grêmio? E aí aquele que mandar aqui a resposta certa, né, vai estar concorrendo, né? O jogo é hoje. O jogo é hoje. É que hora o jogo? O jogo é daqui a pouquinho. É, não começou ainda 20 não. horas. É 20 horas, é às 20 horas. Eu deixei... Se tivesse começado já, a galera já ia saber quanto é que tava mais ou menos. Eu deixei o secador programado, inclusive. Secador, né? Aí você que responder corretamente vai estar concorrendo a essa premiação aqui, ó. Embora responder aí. Bom
Bom Sequilos Prêmio, É, de melhor da Bahia. goiabada. Né? Quiser depois comprar, aí só entrar em contato. Né? Aí no Instagram do canal Chutaço, que eu te passo direitinho um canal pra você comprar o melhor da Bahia, parceiro. E se alguém estiver perguntando sobre o outro, aqui é nosso. Aqui é nosso. Pô, peraí, né? Aí não, né? Aqui já é nosso. Eu tô de rango aqui na larica, parceiro. Pronto, manda aí a resposta aí. Bora, responde na aí. live aí, no YouTube. YouTube. E já, né? Já não, vai concorrer e aí depois vem buscar aqui na Lapa, né? Voz da Estação. A Voz E da agora, Estação. a pergunta que eu vou fazer para o homem aqui, ó. Rapaz. Bora, William. Solta. Que história é essa do Fortaleza ser o pai do Bahia? Conte-me aí, rapaz. Vamos lá. Ah, a torcida sim. do Bahia me xinga. Mas você que vai meter for, essa meu mesmo? Você vai irmão. falar isso, velho? Rapaz, Não, olha, mas você eu vai- ouvia isso no início do ano. eu só Eu posso ouvia isso intermediar, desde eu o fiz a final do ano pergunta. passado, da torcida lá do Fortaleza, dos vou tomar um influencers, da remédio. mídia, né? Eu acompanho muito a mídia alternativa no YouTube e tudo mais. Que o Fortaleza ano passado salvou o Bahia na segunda divisão, a verdade é essa. Senão, esse ano nós estaríamos Foi contra o vivendo Santos, né? uma outra realidade. O Fortaleza Verdade. é o pai do Bahia, velho. Nessa nova era, a partir do momento que o Fortaleza se estabeleceu na Série A, quantas vezes você viu o Bahia se sobressair numa temporada ao Fortaleza? E Inclusive- além disso, o pai do Bahia bate, ainda salva. A torcida do Rapaz, Bahia me você xinga vai o ser que cancelado. A torcida Pode do Bahia agredir. me xinga o que for, invada minhas redes sociais, Eu fala vou o te que for, meu agredir. irmão. Mas a verdade é essa, o Fortaleza, aí, torcida cearense, torcida do Fortaleza, você sabe que é verdade. O Fortaleza é o pai do Bahia. Na verdade, Desde que o Bahia Fortaleza foi estabeleceu a Série A. excomungado aqui no primeiro turno, deu 1-0. Foi excomungado. O Bahia jogou mal pra caramba Mas naquele ganhou. 1x0, Tava com meu medo irmão. de pai, respeito ao pai, né? Vamos Inclusive, falar. foi gol do E eu jogador- tava lá na fonte. Inclusive, Foi. foi gol do jogador, né? Que hoje está o jogador que está mais embaixo no Bahia, que é o Jean Lucas. É. O gol foi dele Foi de dele, cabeça. né? Ah, é, Isso. foi dele mesmo de cabeça. Foi dele de Eu pensei que cabeça. eu tinha... O Bahia foi excomungado, mas chegou no Fortaleza e disse, ó, você ganhou lá, meu filho, mas aqui eu tô seguindo o roteiro que ele falou aqui, meu parceiro. Que o Fortaleza é o pai do Bahia, eu tô só fazendo a narrativa. E aí chegou em casa... Tá o com Fortaleza- medo? Tá com Ô, medo? rapaz, eu tô seguindo a sua narrativa. Até porque eu discordo com esse negócio de Fortaleza ser pai de Bahia, que não é não. E aí chegou lá, o Fortaleza disse assim, vou descontar. Pois é, uma pancadinha assim. O Bahia, desde que o Fortaleza se estabeleceu na Série A, não teve uma temporada. Me mostra aí você, torcedor do Fortaleza, torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, que eu sei que também vai entrar nessa polêmica aqui pra zoar o Bahia. O Fortaleza não teve uma temporada abaixo do Bahia. E outra, o investimento do Fortaleza, ele é um dos menores da primeira divisão, se eu não me engano, o 13º, 14º investimento. E o Fortaleza brigou pelo título, né, ali com chances reais de título, até faltando 5, 4 rodadas para terminar o campeonato. Enquanto a torcida do Bahia está decepcionada e não consegue fazer uma ótima gestão de futebol como faz o Fortaleza. Eu acho que assim, a gente tem que admitir que no contexto do futebol nordestino hoje, a referência é o Fortaleza. E não tem dúvida disso. Deixa eu dar só uma ressalva vai, rapidinho, vai lá, só te vai fazer lá. uma pergunta. Quem foi o campeão da Libertadores? Agora? Campeão da Libertadores Sim. foi o Botafogo. Botafogo, né? Sim. Nosso filho, então, também, pai. Ah, é. Tomou não. pau da gente de O tudo que é Botafogo- lado. Botafogo não Em sabe jogar pro casa, Bahia. em casa, fora de casa, pau neles. Então, todo mundo tem um... Eu acho que o Bahia foi o único time que jogou 4 time vezes contra o Botafogo e não esse perdeu ano e não nenhuma. perdeu nenhum. Aí depois, quando ficar pedindo pensão, você vai ter que responder por eles. é. Você tá falando, tá vendo? Trazendo pra cá Anota. de informação. Você sabia que no Vitória tem jogador que foi campeão da Libertadores? Que o Vitória... Quem é, rapaz? No Vitória, no elenco do Vitória, Jogador que tem começou o ano pelo jogador Botafogo. que hoje ele é campeão Eu não sei disso, não. do Vitória, do campeão da Libertadores, porque jogou no Botafogo no início do ano. Agora saber se... Opa aí que pergunta filé, rapaz. Ah, rapaz. Eu tô pensando aqui. Essa pergunta Pode aí, ó. dar o Google? Eu quero que vocês respondam aqui agora, porque aí eu vou mudar a estratégia aqui. Tem mais um desse. Quem responder e acertar vai ganhar um desse aqui. Ó, Ó, ele vai acertar. Faça a pergunta de novo aí, velho. Tem jogador no Vitória que foi campeão também da Libertadores, mesmo não estando jogando lá hoje, mas foi campeão. eu acho que Quando você fala Eu acho que eu sei campeão qual de é. outro ano, né? Não, desse ano. Passa a cola. Começou o ano Esse jogando. Passa a cola por debaixo da mesa. Você não quer o Eu vou biscoito. chutar, assim, porque o Vitória contratou vários jogadores no meio do ano
E eu lembro que teve um atacante, ó a dica, um atacante que o Vitória contratou no meio do ano, que começou no Botafogo, eu já sei qual é. Ele não me falou antes, Não falei. mas eu já sei. Eu não acertei já? Pode Não é um falar. atacante? Um atacante. Eu sei qual é. Assim, essa pergunta surgiu aqui agora, viu, gente? Vocês que estão em casa aí, o de vocês está garantido. Eu que estou oferecendo mais um, né? Pelo fato da pergunta que veio agora aqui, quentinha. Vou dar, Eu já ó, sei qual é. Se eu acertar, o pessoal vai dizer que é mais montagem, aí minha não vai produção, rolar. marca aí 1 minuto. Pode dar um Google? Não, se der Google aí, tá fácil. Você quer, não. Eu preciso desse biscoito. Vou gente, dar 1 porque minuto hoje a aí Vitória joga. pra vocês responderem. Ele jogou no No Botafogo. começo do ano. Jogou a Tá no pré-libertadores, Vitória. tava no elenco. E por que você está dizendo que o cara foi campeão? Por quê? Tava lá inscrito, pô. Tava no banco Entendeu? de reservas. Ó, ele estava inscrito no Botafogo, disputou Libertadores, jogou lá, e depois veio pro Vitória. Era reserva, Então- era reserva de Júnior Então, Santos. peraí. Então ele pode chegar na entrevista e falar: eu fui campeão Sim. da Libertadores. Ele vai ganhar a É, premiação ele tava no- como ele campeão. tava mesmo, velho? Tava no banco. É. Se ele tava no banco, Que onda é essa? Fala É igual os quem é, caras da fala. seleção lá. Dei um bug em sua que nem cabeça. entrou no jogo. Foi Eu- penta e nunca jogou. Sim, mas foi exato. penta. Exato. É, eu não sei quem é, não. eu também não vou mentir. Posso tentar acertar? Deixa a produção falar se Tem já algum tiver seguidor passado aí um minuto. falando que Um minuto. pode dizer pra mim. Passou um Passou um minuto? minuto. Vai, eu quero ver se você sabe. Eu acho que foi Janderson. Rapaz, o menino. Eu Ele tô é- dizendo, ele é rapaz, craque. Esse cara aqui, pra mim, É bom. do meu ladinho aqui. Eu sabia que era Janderson. É super importante. Porque ele sabe de Mas ele não vai ganhar o toda biscoito, informação. Eu extracampo. acompanho todos os times, né? Eu Isso acompanho é. todos os times, eu acompanho todas as mídias, acompanho todo o isso é futebol bom. nacional, assim, da primeira divisão, exceto alguns times, por exemplo. Eu não tenho tempo de acompanhar Criciúma, Juventude, me perdoem aí até torcedores desses times, se chegar até vocês. Mas eu, no meu tempo livre ali, eu acompanho a maioria dos times da Série A, os times do Nordeste na Série B, pra ter geralmente informação e tal, porque eu sou viciado em futebol mesmo, tá? Dá pra perceber. E aí eu lembrei, quando ele falou um jogador e tudo mais, eu lembrei dos jogadores que o Vitória pegou emprestado, que o Vitória contratou no meio do campeonato, justamente, né? Everaldo, Janderson, Machado, foram vários jogadores que entraram no elenco do Vitória no meio do ano. E aí eu vim lembrar que Janderson realmente jogou pelo Botafogo no ano passado do Campeonato Brasileiro. Inclusive, isso ocorre, pô, não só o fato de ter sido com o Janderson, mas acontece isso no natural, até porque o cara é inscrito em uma competição e aí acaba que no meio da competição ele é negociado para outro clube. Mas ele, pelo fato de ele estar inscrito na competição anterior pelo aquele clube, ele é com méritos, né? Ele acaba sendo campeão também. Entendeu? Aí, galera, olha só. Massa. Aqui esse é o nosso Ô Lorenzo. Diga aí de novo o seu arroba. Pesquisa aí, ó. É o Lorenzo. Não tem erro. Eu tô até com essa camisa aqui, ó. Por incrível que pareça. Tá Chega assim, lá, ó. não. Lembre-se, não é nem esqueça, lembre-se. Lembre-se, não é mais esqueça tudo, agora é lembre-se. Lembre-se. Nossa querida Nana tá aqui também. Fala aí seu arroba, minha querida. Arroba Nana Meireles Reis, a única. Se tiver outra é imitação. É fake news. É fake news. Tô É aqui- paródia, né? Tô, É verdade. Tô aqui com o meu parceiro também, o William. Diga aí, William, sua arroba. É pra mim, rapaz, a enciclopédia, né? Ela existe há muitos anos, mas essa aqui é a mais nova enciclopédia do futebol. Depois a Meu gente vai parceiro- conversar. Tá vendo você? Muitas informações ela quer adquirir, parceiro. Quero. Eu tenho uma amiga aqui no escritório que fica me chamando de Google quando ela quer fazer alguma pergunta. E aí, Google, aí me pergunta assim, né? Facilidade de guardar informação, né? O William França lá no Instagram, pode seguir também. Eu não sou criador de conteúdo, eu gosto de futebol, eu aprecio o futebol. Então, é por isso que assim a gente tem muita informação e tudo mais. E aí casou, né? Aqui o entretenimento, a informação e a gente faz uma conversa bem bacana. É por isso que tá dando certo. É isso aí. Pois é, rapaz. Chegou o momento do... Que Xuxa é esse? É o momento de mandar show da beijinhos. Xuxa é esse. Show da Xuxa é esse, momento de mandar os beijinhos. Pronto, eu Né? quero... Finalizar aí, vamos mandar os beijinhos, abraço pra quem queira. Vou Vai mandar lá, um Nana. beijinho pra Mário Calfa. Vanessa Silva, ela disse que ama a gente, viu, Lorenzo? Oi. E meu amigo Neto Argolo, da Passarela Tricolor, minha família também, com certeza, está todo mundo ligado. O pessoal de Itacaranha, nossos seguidores. E os seguidores do Bahia e do Vitória, que não deixam de nos acompanhar, né? Não deixam de nos acompanhar. E quero que, em breve, quando a gente estiver aqui,
seja um cenário diferente, tá? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Pronto, agora eu fiquei com na cabeça aqui agora, outro cenário. Que É, cenário um seria? um cenário diferente em relação ao Bahia. Não é um cenário físico, não, físico, gente. não, é um Em cenário relação- esportivo. O cenário aqui é maravilhoso. Ela mas quis dizer- eu quis dizer, um cenário diferente. Pode ser de Bahia uma tá visão- bem, Bahia melhor. tá bem, Eu entendi, uma mas mesa eu provoquei, maior. entendi. Eu tô profetizando uma mesa maior. Sim, mais Com convidados. mais convidados. Pra gente ter aquele debate, ter vários biscoitos dessa quilos. Olha aí, olha aí. Entendeu? Bom Siquilhos Vários, Prêmio vai bom poder sequilho, bom encher a sequilho. mesa de Siquilho aqui, né? Enche. Pois é, tem algum beijão pra mandar, papá? Mandar um beijinho pra família, né? Beijo pra minha esposa, Vanessa. Um beijo pra minha mãe, Silvana. Um beijo pra minha irmã, Aline. E um beijo pros meus filhos, que eu amo de coração, Enzo e Ana Clara. E pros meus fãs A seleção Lorenzo. É uma seleção não, É né? os Lorenzinhos. Não, mas já parou aí. 2 só. É porque é time de futebol, né? Pronto, é. São 2 É, só, uma né? dupla, né? Pronto, já foi aí. Mandar beijinho, William, também? Mandar um beijo pra minha esposa, Olha Ana aí, Paula. Mandar olha um aí. beijo aí pra minha mãe também, Dona Vanilda. E pro meu pai, né? Meu pai que me ensinou a gostar de futebol. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de futebol, era ali competindo com meu pai. Eu escolhi um time na TV, eu escolhi o outro e a gente tinha aquele debate de quem ia ganhar. Então, mandar um beijo pra vocês e agradecer aí também pelo convite do Vozes da Estação. Toda a galera aí, toda a produção, a galera da Lapa também, que é muito importante e abriu essas portas aqui, essa oportunidade pra gente estar falando do que a gente gosta, né? Tá falando de futebol. gente. Isso aí. Olha só, Vozes da Estação. Não esqueçam de seguir, @Vozes da Estação. Segue aí, família. Segue Não aí. esquecem. Segue também @Canal Chutaço, né? Que tá fazendo aqui agora pra vocês aqui que estão assistindo aí, trazendo esse debate aqui, né? Canal Chutaço. Mas vou mandar Os parabéns de Aline para a Aline Barbosa. Barros. Barbosa. Barbosa, quase. É a cheguei irmã do Aline Lourenço. Minha Irmã do irmã. nosso Lourenço. Vamos mandar os parabéns rapidinho? Bora. Parabéns pra você, gente, que sucesso! Alô, irmã! Ó, Canal Chutaço tá sendo acompanhado por Ana Paula Serra Guimarães Macedo, minha amiga psicóloga lá do Rio de Janeiro. Olha aí. Um beijo, amiga. Um beijo pra você, pra Coisa suas boa. filhas, pra sua mãe, pra todo mundo. Pra Segue Aninha. aí, viu? Segue aí, viu? Aqui é minha amiga de mais de 18 anos. Eu fiquei surpresa agora, hein? Direto do Rio de Janeiro, Taquara. Ó, pra você que tá aí no Rio de Janeiro, ó. Carioquinha. Carioquinha. Pois é. Ela, na verdade, ela é capixaba, mas ela Pronto. mora no Rio. Torcedora do Bahia, do Vitória? Ela é flamenguista, mas ela torce pro Bahia por causa tudo de bem, mim. tudo bem, tudo bem, Tá Rubro bom, Negra, tá tudo bom. bem. Pois é, galera, esse foi o quarta mais quente da semana, né? Que o Bahia, na próxima rodada, que é no domingo, consiga o resultado e a sua classificação para pré-Libertadores, que ainda é pré, E que depende e que depende dele. Dele. O empate do Cruzeiro hoje também. Se ele ganhar... Se o Cruzeiro ganhar. Se o Cruzeiro Não ganhar, vai vai. Vai. Aí sim. Aí Se o sim, Cruzeiro não ganhar. ganhar. O Bahia pisou em rastro Você tá de no cobra. contra, amiga? Eu não tô no contra, não. Na realidade, é que nem ontem eu tava assistindo um programa de televisão, um dos meninos que eu coloquei pra convidar, daquele programa que você Sim. vai e tal, ele falou que ele preferia que o Bahia empatasse contra o Corinthians do que falasse um placar que o Bahia iria ganhar. Realmente, se o Bahia tivesse empatado contra o Corinthians, seria melhor. Continuaria em sétimo. E aí, agora eu tô aqui precisando de pegar cartela Mas de será que eu remédio. preciso tomar? Eu Vou ter que tomar, mas... espero que a gente não precise fazer vaquinha aqui pra comprar cartela de remédio. Não, eu consigo pegar no CAPS. Pois é, galera, esse foi o Estação Chutaço da semana, né? Gostaria de deixar você informado de que na próxima semana ou no próximo podcast teremos aqui convidados também especiais como esses que estão aqui, né? Nosso querido Lourenço, nossa querida Nana. E fica ligadinho aí, segue aí o Voz da Estação, segue o canal Chutaço, Segue o a Lourenço, Nana, segue todo mundo que está aqui fazendo esse conteúdo para vocês, porque é de coração, né? E é de verdade. E um Bora Bahia! Bora E Bahia. bora Vitória também, porque tem torcedor do Vitória que merece. É, também. bora Vitória, bora Bahia. Futebol baiano, bora futebol baiano. É, Isso bora aí. futebol baiano. Isso aí, tamo Isso junto aí. e até o próximo. Valeu, Juvenil! Lembre-se. Lembre-se. Já foi. Valeu. Já pode comer? Já?